Sou Lourdes Rosalém, sou mentora de carreira e eu quero te contar agora aqui alguns passos que são importantes para você construir a sua carreira. E foram os passos também que eu segui para construir a minha carreira profissional. E aí vou te contar, então, que a minha vida profissional, ela foi traçada com um objetivo já muito definido. Porque desde muito jovem eu sabia onde eu queria chegar. Mas eu confesso para você que eu cheguei muito mais longe do que eu havia planejado. E se eu estava no lugar certo, na hora certa, com certeza sim também. Mas eu estava com as minhas competências muito bem desenvolvidas em função de tudo que eu havia já planejado e me desenvolvido durante toda a minha trajetória profissional. E olha, né, eu considero que ter objetivos desde muito jovem, isso é considerado um privilégio para mim, porque a maioria não tem um planejamento de carreira e nem sabe, muitos deles, aonde quer chegar na carreira. Então, por que eu estou contando isso? Porque é isso que eu tenho visto em grande parte dos profissionais hoje em dia. Eu vejo isso nos meus atendimentos de mentoria, nas aulas todas que eu ministrei em MBA, na minha trajetória toda da minha vida profissional. Eu vejo que as pessoas, elas sabem que elas querem crescer na carreira, elas querem ser bem remuneradas, mas elas não sabem definir ainda com clareza o que elas querem ser, nem o que elas têm que fazer. E aí, nesse meio tempo, elas vão deixando as coisas acontecerem, vendo o que as empresas têm para oferecer para elas, qual a posição na empresa que vai possibilitar ter um salário maior, tá? E o pior de tudo, elas ficam esperando serem escolhidas em vez de fazerem as suas escolhas. Escolhas para usar os talentos, para realmente serem felizes, fazerem aquilo que elas gostam de fazer. E por que ter uma preocupação com a felicidade no trabalho, com a realização no trabalho? Porque todos nós vamos ter que trabalhar durante muitos anos ainda até chegar na aposentadoria. E eu confesso que ninguém merece se aposentar sendo infeliz com a vida que construiu. E eu já presenciei muito isso na minha trajetória profissional. Então, quando a gente sabe aquilo que a gente quer, a gente sabe personalizar o currículo, a gente sabe participar ativamente das redes sociais para ser visto, para ser reconhecido, para ser valorizado. Quando a gente sabe o que quer, a gente sabe falar de si mesmo, falar dos objetivos que a gente pretende, que a gente quer para a vida. A gente sabe quais empresas que nos interessam trabalhar, sem ficar aí atirando para todos os lados. Quando a gente sabe aquilo que a gente quer, a gente sabe refletir quem é que a gente é, qual é o diferencial que nós temos, o que nós temos de mais forte em termos de competência. Então, vamos lá ver alguns passos que a gente pode começar a dar? Então, o primeiro de tudo, saiba, tenha clareza de onde você quer chegar. Em termos de área específica, em termos de cargo específico, em termos de salário, quanto é que você está querendo ganhar, estar ganhando daqui a tantos anos. Outra coisa importante é o que você precisa saber para você chegar lá onde você quer chegar. Quais são os cursos, as certificações, os idiomas, as competências, o que as empresas estão exigindo para essa posição, o que a tua empresa atual exige para você ocupar essa posição. Então, é assim, é estar atualizado sempre, né? E principalmente também agora para começar a ver assim, como é que acontecem os processos seletivos internos e externos, né, nas empresas, como é que você constrói um currículo que realmente chame a atenção pela qualidade e mais. Esse currículo ele tem que estar sempre muito bem atualizado. Um outro ponto super importante é você ter um planejamento financeiro. Ou seja, quanto é que você vai disponibilizar para investir no seu desenvolvimento? Aí tem muita gente que me diz assim, mas hoje eu não consigo investir nada. E aí eu digo assim, é por isso que se chama planejamento. Quanto que eu vou poder investir, né? E quando? O que eu vou poder abrir mão temporariamente para eu fazer esse investimento? O que eu posso fazer, de repente, para ter uma renda extra, para eu poder conseguir fazer aquilo que eu quero, que eu preciso?
Por exemplo, eu posso começar a dar aulas, eu posso ter algum trabalho extra no sábado. Então, é difícil? É, mas são escolhas importantes por um determinado período de tempo para você ter resultados depois. Num determinado período da minha vida, eu, por exemplo, precisava de dinheiro para me desenvolver. O que eu fazia? Eu aplicava provas aos domingos em concurso público. Eu corrigia provas, depois eu fui dar aula na graduação. O que é importante? O importante é a gente ter foco para investir em cursos específicos, em eventos para fazer network, pensar em tudo aquilo que eu posso fazer para estar atualizado, mas com foco, com planejamento, para não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque tudo que a gente pensa em fazer ao mesmo tempo, a gente não dá conta e depois acaba se frustrando e desistindo. Uma outra coisa que eu sempre tive é assim um arquivo organizado sobre a carreira. Então, o que eu sugiro? Coloque lá textos que você leu e que considera importante para você rever de vez em quando, livros que você já leu e aqueles que você pretende ler, as empresas que você já pesquisou e que você tem interesse em acompanhar, pessoas, por exemplo, que você segue nas redes sociais e que te trazem conteúdos importantes, as palestras de TEDs que você já ouviu, deixa lá para você rever de vez em quando, vídeos importantes no YouTube, né? Mais uma coisa assim também muito importante que eu quero te dizer. Para você pensar nos próximos passos da carreira, você precisa primeiro ser excelente naquilo que você está fazendo hoje. Então, tudo que eu falei agora até aqui, até agora, para você planejar a sua carreira, comece fazendo isso com a sua posição atual. Então, você precisa ser bom onde está, você precisa ter uma ótima performance aonde você está, para você começar a ser visto e valorizado. E quando nós fazemos nosso planejamento com garra, realmente, com vontade, né? E, de repente, às vezes, uma pitadinha de sorte, as coisas acontecem, se não nós sabemos. E o melhor de tudo, o melhor de cada um de nós está dentro de nós mesmos. Então, pare, reflita na sua vida, se escuta, decida realmente ser o protagonista da sua história, da sua vida, da sua carreira, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E se precisar da minha ajuda para trocarmos algumas ideias, envie uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp, DDD 61 995584732. E também adquira meu livro Como Estar Entre os Melhores, Sucessos e Crises de uma Vida Profissional, enviando também uma mensagem lá pelo meu WhatsApp. Nesse meu livro, eu conto tudo sobre carreira, com cases reais, de tudo aquilo que eu já vivi. Ok? Aguardo você.